Ministro Gilmar Mendes suspende lei do Distrito Federal que determina que supermercados doem produtos próximos ao vencimento. E você vai ver também. Polícia na Bahia cumpre mandados da Justiça contra integrantes de facção criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Justiça Federal concede liberdade a Roberta Funaro, irmã do doleiro e delator Lúcio Funaro. Ex-deputado e ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures vira réu e vai responder por corrupção passiva por ter sido flagrado com mala de dinheiro. Justiça aceita denúncia contra o italiano Cesare Battisti pelo crime de evasão de divisas. E mais uma rodada de discussões no TSE sobre as novas regras eleitorais e a influência da internet nas eleições de 2018. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por meio de liminar a lei do Distrito Federal que determina que supermercados doem produtos próximos ao vencimento a instituições beneficentes. Vamos saber dos detalhes dessa decisão com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O ministro Gilmar Mendes entendeu que a medida configura ingerência indevida na atividade privada. Essa é, inclusive, uma prática condenada pela jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal. Além disso, segundo o ministro, a lei distrital afronta o princípio constitucional da livre iniciativa. A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. A decisão vai ser submetida a plenário. Érica. Obrigada, Evne. A Polícia Federal no Pará deu início à Operação Dominadores do Lago contra um grupo de pessoas que estaria promovendo o loteamento ilegal da região conhecida como Lago dos Macacos, entre os municípios de Marabá e Tupiranga. Estão sendo cumpridos 5 mandados de condução coercitiva e 3 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, lideranças da Associação dos Ribeirinhos Extrativistas estariam promovendo a venda de lotes com a promessa, aliás, de que seriam futuramente regularizados pela Secretaria do Patrimônio da União. Os crimes investigados são os de invasão de terras públicas, estelionato e associação criminosa. O Conselho Nacional de Justiça julgou improcedente um processo administrativo disciplinar contra um juiz de Mato Grosso do Sul. Ele era investigado por suposto envolvimento em sociedade empresarial. O processo administrativo disciplinar foi aberto em 2014, contra o magistrado a suspeita de participação em sociedade empresarial ligada à constituição e administração de um condomínio rural, o que violaria a lei orgânica da magistratura. Após a realização de perícia contábil feita pela Receita Federal, foi constatado que não houve enriquecimento incompatível com as atividades do juiz. A relatora do processo à época entendeu que não houve legalidade na conduta do magistrado e votou pela improcedência do processo. Após o voto de outros conselheiros, alguns deles pela aposentadoria compulsória do juiz, o conselheiro Fernando Matos pediu vista do processo. Hoje ele acompanhou a relatora afirmando que não pode haver punição com base em suposições. Disse também que não se comprovou violação ao princípio da imparcialidade e independência. Por maioria de votos, o plenário do CNJ julgou o processo administrativo disciplinar improcedente. Os conselheiros também julgaram um processo administrativo disciplinar envolvendo uma juíza e uma magistrada do Tribunal de Justiça do Pará. Entre as condutas apontadas, o bloqueio de valores em contas bancárias após um correntista alegar que teria direito a uso capião por depósitos feitos na conta dele. Os valores bloqueados passam de 2 bilhões de reais. A suspeita é de que os atos beneficiariam uma organização criminosa e teriam causado prejuízos ao Banco do Brasil, que negou a existência do dinheiro na conta do correntista. Em 2014, ambas foram afastadas das funções. Hoje, o relator do processo, o conselheiro André Godinho, fez o relatório e apontou a suspeita de diversas condutas ilícitas por parte das magistradas. O advogado de uma delas contestou a forma como as investigações foram conduzidas e afirmou que o Superior Tribunal de Justiça extinguiu a punibilidade neste caso. Já o advogado da desembargadora negou que ela tenha bloqueado o dinheiro. O representante do Ministério Público negou que elas tenham agido com cautela ao determinarem o bloqueio dos valores. Ao ler o voto, o relator afastou todas as preliminares levantadas pela defesa. No mérito, ele votou pela aposentadoria compulsória da desembargadora e também da juíza. A decisão dele foi acompanhada pelos demais conselheiros. E há pouco, também na sessão do CNJ, houve a posse do desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira como conselheiro. O repórter Gabriel Ciafrey acompanhou, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel.
Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu, Érica? A posse terminou agora há pouco aqui no plenário do Conselho Nacional de Justiça. O desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira foi indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho e vai ocupar a cadeira deixada pelo conselheiro Gustavo Alckmin pelos próximos 2 anos. O novo conselheiro, Valtércio Ronaldo de Oliveira, ele atua como desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia. Érica. Obrigada, Gabriel. A terceira vara de Campo Grande aceitou denúncia contra o italiano Cesare Battisti pelo crime de evasão de divisas. Ele foi preso pela Polícia Federal em 4 de outubro na fronteira com a Bolívia, com uma quantia de $6.000 e 1.300 euros. Com a decisão, Battisti passa a ser réu. O juiz federal negou também o pedido do italiano para que colocasse a tornozeleira eletrônica na cidade de Cananéia, próximo a São Paulo, onde ele mora. Cesare Battisti deverá colocar o equipamento em Campo Grande num prazo máximo de 7 dias depois de receber a intimação. O monitoramento eletrônico foi uma das condições impostas pela 11ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para revogar a prisão preventiva do acusado. A Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Dodge, anunciou hoje a criação do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente, uma iniciativa para reunir experiências mundiais em favor da preservação dos recursos naturais. O anúncio da criação do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente foi feito durante o 4º Seminário Internacional Água, Vida e Direitos Humanos e tem como principal propósito reunir os membros do Ministério Público de vários países para uma efetiva integração internacional com troca de experiência na defesa do direito humano, à água e do meio ambiente. Ainda pela manhã, o ministro do STJ, Herman Benjamin, e representantes da Itália e da Palestina falaram sobre a contribuição da justiça no uso da água e na relação do homem com o meio ambiente. Nós sabemos que não existe vida sem água e, certamente, esta talvez a principal razão que nós devemos colocar a água no centro das atenções do direito, mas, igualmente, das instituições que implementam o direito. O Ministério Público e todos os seus membros em todos os países devem atuar firmemente na defesa da água como um bem essencial à vida, um bem que não pode faltar a nenhuma pessoa. A ausência de água é fonte de ondas migratórias no mundo inteiro. A carência de água define o futuro de famílias e de jovens. O acesso à água é fonte de dignidade humana. A Justiça Federal no Distrito Federal recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-deputado e ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, pelo crime de corrupção passiva. Em abril desse ano, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil das mãos de Ricardo Saldi, executivo da JIF, em um restaurante em São Paulo. A decisão é do juiz Jaime Travassos Sarinho. O recebimento da denúncia torna o ex-deputado réu. A condenação ou absolvição dele será definida em julgamento após coleta de provas e depoimento de testemunhas. Ainda não há data prevista para esta análise. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal concede liberdade a Roberta Funaro, irmã do doleiro e delator Lúcio Funaro. A gente volta em instantes. A polícia cumpre hoje na Bahia mandados da Justiça na Operação Última Estação, que visa coibir os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro cometidos por integrantes de uma facção criminosa. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, condução coercitiva e prisão preventiva em Salvador e outras 5 cidades da Bahia, também em Aracaju, Alagoas e Goiás. Essa operação é uma continuidade das investigações que já resultaram na prisão de 6 integrantes da quadrilha e também na apreensão de cerca de 40 quilos de maconha, armas e veículos roubados. Na primeira fase da operação, em setembro, foram bloqueados mais de R$40 mil do traficante Marcelo Batista dos Santos, conhecido como Marreno, que foi morto durante um confronto com policiais militares. Com a continuidade das investigações, foi identificado também que outros integrantes da quadrilha continuavam lavando dinheiro do tráfico de drogas e também usavam identidades falsas para fazer movimentações financeiras e também adquirir bens. Érica.
Érica. Obrigada, Carolina. O Superior Tribunal de Justiça não aceitou o recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do TRF da Primeira Região, que absolveu Timothy Holland, o reitor ex-reitor, aliás, da Universidade de Brasília. O MPF defendia a revalorização jurídica dos fatos descritos no acórdão e o reconhecimento pelo STJ da existência de elementos que comprovariam o ato de improbidade administrativa. A alegação é de que teriam sido utilizados indevidamente recursos do Fundo de Apoio Institucional ao UNB para a aquisição de um carro para usufruto do ex-reitor e de móveis de luxo para seu apartamento funcional. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que o STJ já tem entendimento consolidado de que para ser configurado ato de improbidade é necessária a demonstração de dolo. Sem isso, de acordo com o ministro, não é possível apontar a existência de má-fé. Og Fernandes concluiu que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi bem específico ao fundamentar a decisão. Por isso, rejeitou o recurso do Ministério Público. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, concedeu liberdade a Roberta Funaro, irmã de Lúcio Funaro, delator na Operação Lava Jato e apontado como operador financeiro em um esquema de corrupção. Roberta foi presa em maio na Operação Patmos, após ter sido flagrada pela polícia, recebendo supostamente, em nome do irmão, uma bolsa com R$400 mil de Ricardo Saldi, executivo do Grupo JF, também preso na Lava Jato. O juiz Ricardo Leite entendeu que Roberta não sabia que o dinheiro era de origem ilícita. Para o magistrado, os depoimentos no processo mostram que a atuação de Roberta foi meramente ocasional e acessória. Funaro está preso desde julho do ano passado, suspeito de envolvimento em um esquema de desvios do Fundo de Investimentos, administrado pela Caixa Econômica Federal, investigado pela Lava Jato. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 69 anos, mas quando se trata de igualdade, ainda há muito que se avançar. No Brasil, a raça negra, a maioria, representa 53,6% da população, mas uma pesquisa da ONU aponta que ainda são os negros as principais vítimas do racismo e principalmente da violência. Aos 27 anos, Vanessa superou muitos desafios na vida. Entrou em uma universidade federal, fez mestrado e hoje é servidora pública. Trajetória marcada pela luta contra o racismo. Eu vivi, sim, muitas experiências de preconceito e racismo, mas essas experiências, juntamente com a minha formação, com o que eu tive acesso à educação, foram trabalhadas em mim para que eu pudesse usar isso de outra forma, né, em forma de luta mesmo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Mas 69 anos depois de ter sido adotada pela Organização das Nações Unidas, a realidade ainda é preocupante. Segundo o Atlas da Violência de 2017, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. 76% dos mortos em intervenções policiais eram homens negros. Na faixa etária entre 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas a cada 2 horas. Atualmente, um homem negro tem até 12 vezes mais chance de ser vítima de homicídio que um não negro. Mesmo diante da desigualdade, Vanessa sonha com um futuro diferente para as próximas gerações. Eu acho que esse caminho da educação pode ser, e é, na minha perspectiva, um caminho promissor para que as desigualdades sejam minimizadas e para que mais direitos sejam alcançados pela população negra. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado José Carlos Alves da Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Além dessa desigualdade que a gente viu aí nessa pesquisa da ONU, né, que ainda é muito relevante, um número até preocupante, que nos assusta, também tem a questão do racismo, né, muito presente ainda, às vezes de uma forma velada na sociedade. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a diferença de racismo e injúria racial hoje na lei brasileira. Bem, Érica, antes de ingressar no tema principal, que é a injúria racial ou injúria preconceituosa, estampada no Código Penal com o advento da lei que acresceu o parágrafo no artigo 140 do Código Penal, é relevante e importante nós rememorarmos que a Constituição Cidadã de 1988 inseriu no seu texto constitucional, no artigo 5º, inciso 42, que a prática de racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeita à reclusão,
nos termos da lei. Pois bem, à época, o legislador constituinte já trouxe no texto constitucional a hipótese de coibir a prática nefasta de segregação racial. Ocorre que, 3 meses após a promulgação da Constituição Brasileira, em janeiro de 1989, foi editada a Lei 7.716, que disciplinou, que definiu as hipóteses concernentes ao crime de racismo. Pois bem, a partir da edição e promulgação da Lei 7.716 de 1989, os tribunais pátrios, não raras vezes, quando as questões eram levadas ao âmbito do tribunal, eles desclassificavam o crime de racismo para injúria, injúria simples, que está assentada no artigo 140 do Código Penal. E essas questões perduraram por mais ou menos uma década, até que em 1997, para definir, disciplinar, deixar muito clara a diferença entre racismo e injúria racial, foi editada e promulgada a Lei 9.459, que alterou o artigo 1º e artigo 20 da Lei 7.716, que trata do crime de racismo. Então, hoje a lei trata de forma diferente. Então, hoje a lei trata de forma diferente, porque a própria Lei 9.459, coincidentemente promulgada e publicada em 13 de maio de 1997, acrescentou o parágrafo no artigo 140 do Código Penal. E o parágrafo único do artigo 140 do Código Penal trouxe a tipificação da injúria racial ou injúria preconceituosa, fazendo a diferença substanciosa do que é o crime de racismo com a injúria racial. Qual que é a diferença, então, doutor? Pois bem, Érica, é muito simples e a própria lei responde a essa indagação. Na própria Lei 9.459, salvo engano, editada em maio de 1997, ela diz que o crime de racismo é a prática do ato de segregação, ou seja, é você praticar um ato que atente contra a etnia, contra a religião, contra a origem, e é a prática, indução ou incitação da prática do ato. Isso para afrontar toda uma coletividade. É indiscriminada. Como, por exemplo, às vezes, eu dou sempre como exemplo, um técnico de futebol, por exemplo, ele proíbe a contratação de um jogador negro. A proibição da contratação de um jogador negro vai afetar toda a etnia da cor negra. Ao passo que a injúria racial ou injúria preconceituosa, a própria lei traz a tipificação legal para o enquadramento da conduta do infrator. É dizer, a utilização, quando o crime de racismo é a prática de atos discriminatórios e preconceituosos, a injúria racial é a utilização de elementos referentes à etnia, religião, enfim, que atinge apenas e tão somente a individualidade da pessoa. É quando ocorre, por exemplo, numa discussão ou no âmbito de um supermercado ou numa loja, o consumidor instaura um conflito com algum vendedor ou alguma pessoa que esteja naquele ambiente e ofende a dignidade daquela pessoa, o decoro daquela pessoa, proferindo palavras injuriosas à sua honra subjetiva. Então, essa é a diferença substancial do crime de racismo para o crime de injúria racial ou injúria preconceituosa. Doutor, a gente poderia ficar falando várias horas aqui, né, sobre esse assunto, ainda existem muitas dúvidas das pessoas.
Mas muito obrigado por hoje, pela participação. Eu conversei com José Carlos Alves da Silva, que é advogado, conversou com a gente a respeito das diferenças entre o crime de injúria racial e também de racismo no Brasil. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Muito obrigado, Érica, e muito agradecido pelo convite. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mais uma rodada de discussão sobre as novas regras eleitorais e a influência da internet nas eleições de 2018 no TSE. A gente volta já já. Uma indústria de calçados do Rio Grande do Sul foi condenada a pagar adicional de insalubridade a uma trabalhadora que mantinha contato com solventes na fabricação dos calçados. Os ministros da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não aceitaram o recurso da empresa calçadista e, por isso, ficou mantida a condenação contra a Vulcabras Azaleia, imposta pelo TRT do Rio Grande do Sul. Os ministros concordaram que os produtos usados pela trabalhadora, como óleo, graxa e solventes, contêm substâncias tóxicas nocivas à saúde. O entendimento é que o uso desses produtos pode provocar doenças degenerativas, como a paralisia. Como ficou mantida a condenação, a empresa terá de pagar adicional de insalubridade em grau médio à trabalhadora. A empresa ainda pode recorrer. O Superior Tribunal de Justiça realizou um seminário para discutir a formação de precedentes a partir dos recursos especiais. Com o tema Recursos Especiais Repetitivos, o seminário teve como objetivo fazer uma análise de diferentes aspectos sobre a formação dos precedentes de acordo com os parâmetros do Código de Processo Civil de 2015. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, fez a abertura do evento. Uma das prioridades dessa gestão, o investimento na eficiência na triagem dos processos, potencializando de maneira eficiente e até excepcional a atividade decisória de competência da presidência do Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de que os ministros possam dedicar o seu tempo aos processos que realmente exijam a atuação do colegiado. O recurso repetitivo é considerado um mecanismo para barrar ou diminuir o número de processos com o mesmo tema que chegam aos tribunais superiores. Para o ministro João Otávio de Noronha, o novo CPC trouxe mudanças importantes sobre o tema e agora cabe ao julgador empregar com sabedoria as novas regras. A matéria de recurso repetitivo, o Código foi muito feliz e criou os instrumentos adequados para que haja uma objetivação do processo, a decisão passe das pessoas, das partes, para atingir toda a comunidade. O seminário contou com palestras de ministros do STJ e professores de direito processual de todo o país. Nos painéis apresentados, foram discutidos temas como os recursos repetitivos dentro do microsistema das demandas repetitivas, a gestão dos precedentes e perspectivas de aprimoramento do sistema e a eficácia das decisões em repetitivos. O ministro Luiz Felipe Salomão falou sobre a participação dos amigos da Corte no procedimento dos recursos repetitivos. Ele traz subsídios, fornece elementos para que possamos decidir a causa com mais segurança, causas que são relevantes do ponto de vista econômico, social, com transcendência, com repercussão. Agora no STJ nós já temos um sistema de afetação que depende de aprovação colegiada. Isso é feito por meio de um plenário virtual, o que tem aumentado muito a precisão mesmo com que se afetam os temas. Até o mês de novembro deste ano, foram julgados no STJ mais de 400 mil processos e 331 ainda aguardam para serem apreciados. Para a ministra, a Suzete Magalhães, a criação de precedentes é uma forma eficaz de reduzir o número de ações. É possível suspender os processos que versem sobre aquela questão jurídica desde o primeiro grau. Então, o juiz não sentencia, o tribunal de segundo grau não julga a apelação, evitando assim um retrabalho. Na medida em que se fixa a tese aqui, o juiz de primeiro grau aplica e o tribunal de segundo grau também, ao julgar, já vai aplicar a tese jurídica. E hoje é o segundo dia do Fórum Internet e Eleições, que acontece no TSE em Brasília. O seminário de hoje começa daqui a pouco.
O segundo dia do Fórum Internet e Eleições vai ter 3 painéis, que vão tratar de temas como o processo de comunicação em massa, soluções e boas práticas em internet e eleições e os desafios digitais para as eleições de 2018. Vão participar das palestras e dos debates ex-ministros do TSE, advogados, acadêmicos e representantes de empresas de tecnologia. É possível acompanhar o fórum pela página do TSE no YouTube. E o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições reuniu ontem, pela primeira vez, no Tribunal Superior Eleitoral. O grupo foi instituído por meio de portaria assinada pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. A criação de cartilhas e campanhas para a população, além da elaboração de manuais para juízes eleitorais, formação de um ambiente virtual para recebimento de sugestões de atuação, de análise das propostas e da resolução do tribunal foram destaque. O grupo tem como atribuições desenvolver pesquisas e estudos sobre regras eleitorais e analisar a influência da internet nas eleições, em especial o risco das fake news ou as notícias falsas e o uso de robôs na disseminação dessas informações. A coordenadoria é feita pelo secretário-geral da presidência do TSE, Luciano Huck, e pelo assessor-chefe do gabinete do ministro Luiz Fux, Carlos Eduardo Frazão do Amaral. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.